Por acaso você sabe usar a ferramenta de abertura do ArchiCAD para fazer nichos ou aberturas em paredes, lajes, vigas ou qualquer outro elemento? Nessa aula eu vou te mostrar a utilizar essa ferramenta que foi lançada na versão 23 do ArchiCAD e foi melhorada na versão 25 do programa. Recentemente eu fui visitar o evento do Casa Cor, um local onde ficam expostos trabalhos de diversos arquitetos e de fornecedores. Lá no evento eu vi muitos elementos como nichos e aberturas em parede, e isso me fez querer fazer essa aula para vocês para mostrar a ensinar a usar essa ferramenta. Se você quer ver outras aulas onde eu visito uma grande obra da arquitetura, como por exemplo o Edifício Louveira, a Casa das Canoas do Niemeyer ou o MASP da Lina Bobardi, ou um evento como o Casa Cor, para mostrar como fazer esses elementos que eu pude gravar lá no ArchiCAD, tem um link aqui na descrição do vídeo onde você pode saber mais do meu curso Fundamentos do ArchiCAD. Esse é um curso com exemplos práticos e reais para a gente aprender o ArchiCAD juntos. Então, se você quiser dominar totalmente essa ferramenta, vem aqui no link da descrição do vídeo. Se você está numa versão anterior à versão 23, infelizmente essa ferramenta não está disponível para você. Embora seja possível a partir de outros métodos, como por exemplo o uso da ferramenta Morph ou a ferramenta de perfil complexo, juntos com operações de elementos sólidos, que a gente trata aqui nesse curso, você atingir resultados semelhantes. No entanto, a ferramenta de abertura ela foi introduzida por uma razão. Operações de elementos sólidos, ou seja, operações que podem fazer com que um elemento como uma parede tenha um elemento dela faltando, uma abertura, ou qualquer outro tipo de subtração ou adição de elementos, costumam deixar o arquivo de ArchiCAD pesado. Claro, uma coisa ou outra não vai fazer um peso muito grande, mas quando você tem várias operações dessa num modelo muito grande, isso acaba pesando na conta. A ferramenta de abertura, ela trabalha de uma forma que não deixa o modelo pesado quando a gente usa. Então a gente pode colocar a ferramenta de abertura como se a gente estivesse colocando uma porta, uma janela, sem se preocupar no peso que isso vai causar para o arquivo. Então vamos lá, como que a gente pode utilizar essas ferramentas? A gente pode pegar aqui a ferramenta de abertura nessa barra de ferramentas aqui do ArchiCAD. Eu posso selecionar e aqui eu estou na janela 3D. Eu posso de cara, quando eu chego perto de um elemento, ver que o ArchiCAD está colocando uma abertura neles para mim. Quando a gente entra nas definições do elemento dessa ferramenta de abertura, a gente pode escolher várias coisas sobre ela. Aqui, por exemplo, a gente pode escolher qual é o seu perfil. Se você está numa versão 23 ou 24 do ArchiCAD, você só vai ter a opção de criar uma abertura retangular ou circular. Na versão 25 e posteriores, você consegue fazer uma abertura poligonal. Isso é muito útil, porque a gente pode fazer uma forma muito mais livre para uma abertura. Eu vou começar aqui com uma abertura retangular. Eu posso definir essas dimensões aqui, ou eu posso definir também graficamente. Eu vou colocar aqui que ela tem 20 centímetros de largura e depois eu vou mexer graficamente nessa abertura. A gente tem também uma outra opção interessante aqui sobre a abertura, que é essa opção daqui. A gente pode querer que ela perfure totalmente a parede, ou a gente pode fazer de uma forma similar a paredes e elementos que a gente viu lá no Casa Cor, quando eu fui visitar o evento, que essa abertura ela seja somente num trecho da parede, como se a gente estivesse fazendo um nicho, por exemplo. E eu posso marcar essa opção daqui. Por enquanto eu vou deixar essa abertura atravessando totalmente a parede e depois a gente vê como que a gente pode fazer isso diferente. Por enquanto eu não vou me preocupar com essas questões aqui de exibição em planta. Já já a gente vai ver isso. Primeiro eu vou modelar essa abertura. Eu vou apertar aqui em OK e eu vou inserir essa abertura no meu projeto. Olha só que bacana, eu já tenho aqui uma abertura nessa parede. Eu posso graficamente editar o seu tamanho. A partir dessas ferramentas aqui de alongar, eu posso modificar esse retângulo e começar a fazer outros tipos de abertura. Eu posso voltar aqui na planta e agora vocês vão ver que a gente tem essa abertura indicada a partir desse símbolo. A gente pode alterar isso e a gente vai fazer isso na próxima aula. Por enquanto vamos focar no formato dessa abertura. Eu vou acessar essa vista daqui, para que a gente possa ver e editar essa abertura com maior precisão. Olha só que bacana. A gente consegue editar cada ponto dela individualmente a partir dessa opção de mover vértice, caso você esteja na versão 25 ou superior. Se você está na versão 23 ou 24,
você vai ficar restrito a sempre, mesmo editando os vértices dessa abertura, a que ela fique num formato retangular ou circular. Aqui no caso eu tenho uma maior flexibilidade e eu posso, por exemplo, fazer algo similar às aberturas que a gente viu lá no Casacor. Eu posso pegar aqui essa ferramenta de afastar aresta, e aqui eu posso usar todas as ferramentas da paleta flutuante que vocês já conhecem, como se eu estivesse desenhando uma laje, uma polilinha ou qualquer outro elemento no ArchiCAD. Eu posso modificar à vontade isso daqui. Posso, por exemplo, selecionar essa aresta e pegar e curvá-la, fazendo uma espécie de arco nessa parede. Vamos voltar no 3D e olha só que bacana que eu tenho aqui. Vamos agora colocar essa abertura sem atravessar totalmente essa parede. Eu vou entrar nas definições do elemento e agora eu vou marcar essa opção aqui e vou escolher aqui um afastamento de 10 centímetros em relação à parede. Eu vou apertar aqui em OK e vocês vão ver que a minha abertura sumiu totalmente. Se vocês prestarem atenção, a gente tem esse eixo de referência em azul, que é essa face da parede, onde essa abertura está posicionada. E ela está crescendo para fora da parede. Então eu tenho uma abertura que está furando o ar. Eu preciso trocar esse lado da abertura. Assim como a gente pode trocar o lado de uma porta. Para fazer isso, a gente pode acessar as definições do elemento e apertar nesse botão de inverter. E apertar em OK. E agora a gente vai ver que essa abertura foi feita do lado correto. Então assim a gente consegue um resultado que é parecido com aquelas aberturas que a gente viu nas paredes nos ambientes do Casacor. São espécies de nicho que fazem alguns formatos. É claro que o desenho pode variar, mas quando a gente está usando o ArchiCAD 25 ou posterior, a gente tem bastante liberdade nesses desenhos daqui para poder fazer o desenho que a gente quiser, poder fazer formas livres para ter algum tipo de desenho aqui nessas paredes. Essa ferramenta de abertura também é bem interessante para a gente fazer aberturas em vigas, por exemplo, para passar tubulações ou coisas do tipo. Ela tem uma ferramenta que uma única abertura pode fazer a abertura de diversos elementos. Olha só, se a gente tivesse aqui, por exemplo, outras paredes como essa, posso fazer aqui uma cópia, e a gente quisesse que essa abertura fosse contínua entre todas essas paredes, a gente poderia prolongá-la. Quando a gente seleciona um vértice de uma dessas aberturas, a gente tem essa opção aqui de comprimento. E a gente pode definir o comprimento dela no próprio 3D. Eu posso jogar ela até aqui. Agora, essa abertura ela está com o volume ocupando todas essas paredes. No entanto, a abertura ainda não foi feita. A gente precisa indicar para essa abertura quais elementos ela vai afetar. Agora a gente pode simplesmente selecionar em algum vértice ou aresta dessa abertura e selecionar essa opção aqui de cortar elemento adicional com abertura. Quando eu faço isso, eu posso simplesmente selecionar os elementos que eu quero que sejam afetados. Então, por exemplo, essa parede e também essa parede daqui. Acho que essa primeira seleção não foi certinho, deixa eu jogá-la para cá. Pronto. Depois que eu indiquei quais aberturas devem ser afetadas, a gente tem essa abertura aqui, ó, afetando todos esses elementos. Eu posso, inclusive, ó, voltar aqui e trazer ela de novo até o final dessa parede, para ela atravessar a parede. Então assim a gente tem uma única abertura que afeta vários elementos. Acredito que os usos originais desse elemento de abertura fosse para a gente fazer aberturas de tubulações em vigas, por exemplo, e a gente pode fazer isso usando essa função dessa ferramenta. Essa é uma ferramenta bem interessante e permite uma grande flexibilidade para a gente em paredes. Ela permite que a gente tenha mais liberdade para modelar as paredes. A gente pode, por exemplo, fazer uma parede que tem algum tipo de inclinação usando essa ferramenta de abertura, coisa que não é possível de ser feito por padrão com a ferramenta de parede. Olha só, se a gente inserir uma parede e uma abertura retangular, a gente pode posicionar essa aresta aqui. Posso alongar esse elemento para cá e fazer uma abertura triangular. Assim eu estou dando uma inclinação à parede. Olha só que bacana. Uma coisa que a gente não conseguiria fazer usando a ferramenta de parede do ArchiCAD. E acaba que é uma coisa que, muitas vezes em telhados de 2 águas ou de 4 águas, a gente precisa de uma parede inclinada. E a melhor forma de fazer isso é usando justamente esse elemento de abertura.